Iniciamos. Nesse momento, nós vamos iniciar a entrevista com a professora doutora Patrícia Borges a respeito do nosso trabalho para a disciplina de Psicologia Aplicada ao Direito. E nós iniciamos, então, agradecendo a prof. Patrícia e também fazendo a primeira pergunta nesse momento. Prof. Patrícia, qual seria a natureza jurídica das medidas de segurança e quais são as punições ou tratamentos? Ótimo. A gente já tem que começar falando que não tem punição, é tratamento. Né? A medida de segurança, ela por muito tempo foi vista como uma sanção penal, como uma pena, de liberdade, de direitos, para alguém que viesse a praticar um delito. Pressupõe-se alguém que pratique um tipo antijurídico e que seja imputável. Muito bem, então, como a legislação penal prevê que existem pessoas que, em razão de sua condição de saúde mental, né, sejam tidas como inimputáveis, essas pessoas, elas, caso venham a praticar algum tipo penal, né, alguma conduta que seja prevista como crime na lei penal, e que tenham agido sem ser ao abrigo de alguma excludente, porque não é porque a pessoa tem algum problema de saúde mental que a lei tira dela o direito de defender a própria vida e agir em legítima defesa, inclusive, matando alguém. Tá? Então é bem importante que se entenda isso. Essa responsabilidade criminal que é conferida apenas aos imputáveis, quem são? As pessoas que praticam crimes com 18 anos completos, certo? E plenamente capazes, inclusive psiquicamente. Esses que venham a, porventura, praticar alguma conduta dessa natureza por sua condição de saúde mental, sem que eles tenham condições de entender o caráter ilícito da sua conduta, essas pessoas não podem receber uma resposta punitiva do Estado, porque, na verdade, elas não precisam de punição, elas precisam de tratamento, ainda que elas possam representar uma espécie de ameaça ou risco por conviver com outras pessoas em sociedade. Então, por muito tempo, principalmente até a entrada em vigor da lei antimanicomial no Brasil, o que nós tínhamos? Essas pessoas que viessem a ser processadas por terem supostamente praticado um fato típico e antijurídico, comprovadamente apresentando algum problema de saúde mental à época do fato, essas pessoas, então, teriam de ser absolvidas, até hoje é assim, mas essa sentença de absolvição se chama absolvição imprópria, porque, apesar de absolvidas, elas recebiam uma resposta penal do Estado, que seria a medida de segurança. Esta continua sendo a resposta penal, a medida de segurança, tanto detentiva quanto restritiva. Pode chegar a uma necessidade de internação, assim como submeter a pessoa a um tratamento específico que se chamava tratamento ambulatorial. Bom, com a política antimanicomial, o CNJ, inclusive, ele publicou uma resolução, não recordo bem que ano foi, mas acho que faz cerca de 2 ou 3 anos, determinando a extinção em todo o território nacional de todos os hospitais de custódia, que seriam, então, os antigos chamados institutos psiquiátricos forenses, para onde essas pessoas que viessem a praticar delitos, tendo sido devidamente processadas, comprovando-se que elas teriam praticado este crime, mas tendo sido consideradas doentes mentais, né, à época do fato, elas não podem ser punidas com pena, elas têm de receber uma medida de segurança, que, inclusive, encaminhava essas pessoas para internação em algum hospital de custódia. E lá, ao invés de elas receberem o tratamento, porque é preciso que se compreenda que são pessoas em sofrimento psíquico, não é? Não são pessoas que cometem crimes porque são bandidos ou criminosos, mas são pessoas que o fazem sem nem saber que estão assim praticando, ou seja, são pessoas em sofrimento psíquico, que elas precisam de tratamento. A lei penal sempre trabalhou, e a doutrina, diferenciando a natureza jurídica da pena para a medida de segurança nesse sentido. A pena tem caráter punitivo, retributivo, de reinserção social e de prevenção ao crime.
A medida de segurança teria caráter terapêutico, só que, na verdade, esses locais, esses hospitais de custódia, para onde essas pessoas eram destinadas, são lugares assim que, se muitas vezes o cárcere já é um local totalmente indigno para o ser humano, esses hospitais de custódia mais ainda. Essas pessoas dificilmente recebiam efetivamente um tratamento terapêutico para a sua doença, que é o que elas precisam. Com a extinção dos hospitais de custódia, então hoje essas pessoas continuam se submetendo ao processo criminal, porque não basta apresentar um problema de saúde mental, preciso que se averigüe se houve um crime e se essa pessoa foi a autora. Então aí ela vai receber a imposição de uma medida de segurança, mas essa medida de segurança hoje prioriza a que elas primeiro passem por uma perícia que não é um simples laudo pericial hoje, elaborado por muito psiquiatra forense, tem que envolver toda uma equipe multidisciplinar da área de saúde mental, que vai analisar, que vai avaliar aquela pessoa, sua condição, e aí vai então prescrever, vamos dizer assim, um tratamento terapêutico para a sua doença, que pode chegar a uma medida de internação. Mas essa internação, é bom que se diga, ela não pode ser mais um instituto psiquiátrico forense, tá? No hospital de custódia. Ela vai receber o tratamento pela rede pública de saúde, ela vai ser encaminhada para um CAPS, né, para um tratamento de saúde mental, certo? Mesmo que ela precise ficar isolada, porque ela pode representar uma situação de fato pôr em risco as pessoas por conta de sua condição. Mas ela precisa de tratamento, de condição. Isso é bem fundamental hoje. Claro que assim, essa medida, ela requer que o próprio Estado, a administração pública, poder público, se organize para receber essas pessoas. Então, nem todos os hospitais de custódia já tiveram as portas fechadas. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente ainda tem o hospital de custódia, que é o Instituto Psiquiátrico Forense São Pedro, em Porto Alegre, ainda em funcionamento, porque muitas dessas pessoas, as famílias não tiveram condições de receber, ou porque foram abandonadas por suas famílias, ou porque o Estado ainda não conseguiu colocar um tratamento em uma rede pública de saúde, certo? Mas é preciso que seja provisória essa medida. Todo o território nacional vai chegar um momento em que esses hospitais de custódia vão ser definitivamente fechados. Novos casos não são mais encaminhados para lá. Apenas estão lá ainda pessoas que, por conta de sua condição de saúde mental, precisam de tratamento, a família não tem como custear isso, né? E aí, então, elas estão lá até que o Estado consiga se estruturar politicamente a ponto de sob o ponto de vista da infraestrutura mesmo, para que possa receber essas pessoas. Certo. A respeito da lei da reforma psiquiátrica, lei 10.216 de 2001, pode-se dizer que trouxe avanços reais ou ainda prevalece o modelo único? Olha, eu não posso dizer no que diga a respeito ao aspecto civil, né? Mas da área penal, com certeza, ela trouxe sim, mudanças bem significativas. Essa foi a principal delas. As pessoas hoje são vistas como pessoas que precisam de tratamento para a sua saúde mental. São pessoas em sofrimento psíquico, não são criminosos, não são bandidos, não são pessoas perigosas, como a lei penal sempre tratou. São pessoas que requerem tratamento. O que acontece hoje? A medida de segurança, ela tem prazo, inclusive se prioriza o tratamento ambulatorial, tá? Que é levar a pessoa para receber o tratamento. A internação, ela não tem sempre mais priorizada, a não ser quando efetivamente a equipe multidisciplinar que faz a avaliação de saúde mental dessa pessoa entende que ela precisa daquela internação, tá? Mas existe um prazo para isso, evidentemente, porque a gente está falando de uma medida de segurança que é uma resposta penal. Tá? Então, que prazo é este? A medida de segurança, ela tem prazo mínimo previsto na lei, não tem prazo máximo. Pode ser imposta por um período que varia de 1 a 3 anos e que a pessoa vai ser submetida ao tratamento. E aí ela tem que ser constantemente submetida a exame pericial para verificar, por exemplo, se cessou a periculosidade, se ela pode retornar ao convívio social, se pode cessar o tratamento ou não. Tá? E nisso ela pode ficar lá até o prazo máximo previsto na lei penal para o cumprimento de qualquer pena, que é 40 anos, se submetendo a este tratamento. Tá?
Mas normalmente a gente utiliza o mesmo prazo equivalente ao crime que ela praticou. Então, por exemplo, se no crime que ela praticou, se fosse uma pessoa que não tivesse problema de saúde mental, ela ia cumprir pena por 8 anos, ela vai ficar com crime de segurança por este prazo, a princípio. Tá? E aí, depois disso, ela vai sofrer uma nova avaliação durante o período sempre, né? Mas a gente quis determinar, então, que cessou de fato a necessidade de permanecer em segurança. Ela precisa dessa avaliação feita por essa equipe multidisciplinar para dizer, ok, ela não precisa mais desse tratamento. Mas, se cessou o tempo do cumprimento da medida de segurança, ela ainda precisar permanecer em tratamento, a partir de agora acessa a resposta penal. Quem assume é a família ou o Estado por meio de internação mais flexível, como internações compulsórias, inclusive, mas não como resposta penal. Tá? Certo? Então, stop. Agradecemos a sua atenção e compartilhar conhecimento. Espero que não tenha dito nenhuma bobagem, mas a coisa de psicologia vai poder corrigir se eu falei alguma coisa errada na área da psicologia.